Educa TV apresenta Meio Ambiente em Pauta Campinas. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Meio Ambiente em Pauta Campinas. Meu nome é Andréa Struckel, eu sou diretora de licenciamento ambiental e está aqui comigo nosso secretário do Verde, Rogério Menezes, e também minha colega engenheira ambiental, Carla Carmaniero, que vai falar hoje sobre licenciamento ambiental com foco muito específico, pessoal, o foco das atividades poluidoras, o que polui e o que não polui Campinas, e mais do que isso, como a gente controla essas atividades poluidoras. Vocês viram em alguns podcasts atrás que a gente dialogou com a Heloísa Fagundes, nossa coordenadora de fiscalização ambiental, sobre qual é o papel de Campinas, da cidade, no controle ambiental do que acontece e não acontece. A gente viu que o licenciamento ambiental é um instrumento preventivo. A gente lida com impacto. Antes que aconteça, preventivamente a gente toma todas as medidas para que as atividades, para que as infraestruturas, para que tudo que acontece no município que gere algum tipo de impacto ambiental se dê com sustentabilidade, se dê com as premissas da questão econômica, da questão social e principalmente protegendo todo o meio ambiente de Campinas. E isso significa, gente, que a gente coloca um filtro. O licenciamento ambiental é um filtro. Aquilo que passar pelo rigor técnico, pela leitura técnica dos servidores que fazem parte desse arcabouço do licenciamento ambiental e pela leitura comunitária, porque os conselhos municipais também participam do licenciamento ambiental, quando se passa nesse filtro, a gente emite a licença ambiental e diz: ok, empreendimento, você está sustentável aqui em Campinas e você pode acontecer. Mas para a gente chegar nesse ponto do licenciamento ambiental, desse controle ambiental, de várias atividades, de vários serviços na cidade, existe uma história, existe um apoio político, institucional, jurídico. E eu gostaria muito de ouvir Rogério Menezes, nosso secretário do Verde. Conta para a gente, secretário, como que foi esse desenrolar do licenciamento ambiental? Por que Campinas teve essa opção e que tipo de perspectiva o senhor tem em relação ao passado, né? Porque Campinas municipalizou o licenciamento desde 2010. Conta um pouco para a gente e seja muito bem-vinda, secretário. Muito bem-vindos e bem-vindas a todos e todas que nos acompanham. Cumprimentar e agradecer a nossa diretora, Andréa Struckel, e a nossa engenheira Carla, que aqui representa toda essa equipe muito boa, das melhores do Brasil, que trabalha com o licenciamento. Como a Andréa disse, o licenciamento ambiental é a prevenção. Se você vai fazer determinada indústria, vai implantar aqui, se você vai fazer determinado empreendimento, seja ele público ou privado, os técnicos trabalham para dar garantia à sociedade que ele será feito com controles ambientais, com relatórios que vão ter que ser analisados, com acompanhamento dessas obras ou dessas atividades. Então, isso é muito importante para a qualidade de vida das pessoas no dia a dia. O que a Andréa me pediu é para recuperar um pouco o histórico. Então, primeiro, a Secretaria do Verde, ela era, antes de ser Secretaria do Verde, era a Secretaria do Meio Ambiente de Campinas. E ela já nasceu lá por volta de 2008, quando era apenas um departamento da antiga Secretaria de Planejamento. Então, era a CEPLAMA, Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Com esse processo justamente de municipalização do licenciamento ambiental, que aconteceu com a assinatura de convênio com o órgão estadual, que é a CETESB, lá pelos idos de 2010, começou então a evoluir a nova cara da secretaria. A Secretaria do Meio Ambiente de Campinas renasceu sob a ótica do licenciamento ambiental.
E depois se transformou numa secretaria maior, que inclui hoje áreas de planejamento, até de proteção e bem-estar animal, como a gente já viu aqui em outro podcast. Então, desse processo, nos últimos 10 anos, nós tivemos ganhos muito importantes. A gente teve, por exemplo, a informatização de todo o processo. Surgiu o licenciamento ambiental online, um sistema eletrônico em que até os conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente têm a possibilidade de acompanhar cada um dos processos que estiverem em análise. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Isso é transparência do que o poder público está analisando tecnicamente para que a sociedade possa acompanhar. Os conselheiros aí representam a sociedade, né? E além do que, toda a sociedade tem direito também, em casos específicos, de pedir mais informações sobre um determinado assunto. Então, isso foi fundamental. Além disso, os secretários que me antecederam, eu estou aqui desde 2013, tiveram a sensibilidade de preparar uma série de concursos públicos nos quais o secretário que iniciava o seu trabalho, no caso eu, pôde chamar uma equipe. E essa equipe foi treinada, se especializou e hoje é, como eu já fiz menção aqui, uma das melhores do Brasil. Reconhecidamente uma das melhores do Brasil. Posso aproveitar e mandar um abraço para o Paulo Sérgio Garcia, secretário de Meio Ambiente, Valéria Murad, que foi nossa secretária de Meio Ambiente, e Herman, qual que é o primeiro Professor nome? Herman. Professor Herman também, que foi o que antecedeu o senhor. Então, foram secretários importantíssimos. Então, nossos cumprimentos a ele, né? Na gestão pública, a gente tem uma corrida de bastão. Sim. Então, a gente recebeu a passagem do bastão já com esses concursos públicos. Isso com a vontade política à época, então prefeito Jonas Donizete, a gente conseguiu chamar uma turma grande de técnicos que hoje já estão com experiência de 10 anos, de mais de 10 anos, trabalhando no licenciamento, trabalhando no planejamento ambiental da cidade, na fiscalização. Então, isso que eu queria contar. E também o que aconteceu com essa informatização? Nós definimos de forma muito clara qual era o conteúdo dos documentos ambientais. A hora que uma empresa vai abrir, a hora que um empreendimento vai ser feito, está muito claro em resoluções da Secretaria do Verde o que deve ser apresentado para os nossos técnicos. Então, isso qualificou, uniformizou, fez com que desse agilidade nas análises e hoje a gente consegue ter um estoque baixo de análises, uma resposta muito rápida em relação ao tempo. Isso é bom, por um lado, para o meio ambiente, que a análise está sendo criteriosa. Sim. Por outro, para o desenvolvimento da cidade, porque esses investimentos são importantes para a economia, né? Como você disse muito bem, André, desenvolvimento sustentável é um tripé que envolve economia, inclusão social, melhoria da qualidade de vida e recuperação e proteção do meio ambiente. Secretário, que bacana, né? Regras claras, né? Mas tem uma coisa que a comunidade sempre tem em vista. Muito bem, se a gente está aqui para minimizar, para excluir, para mitigar ou até compensar fatores de poluição, com que tipo de poluição, secretário, o senhor acha que a população precisa se preocupar e que faz parte do nosso processo? Conta um pouco para a gente quais são os tipos de poluição que a gente trabalha aqui no licenciamento ambiental de Campinas. Olha, a gente tem a preocupação, por exemplo, com as nossas águas. Então, tudo que for efluente, que a gente chama, que vai sair de uma atividade, de uma indústria, ou de qualquer atividade, ou de uma obra mesmo, o que são os efluentes, ou o que pode causar problema de qualidade nos nossos corpos d'água, tem que ser monitorados. Nossos técnicos têm que saber exatamente o que vai ser feito para tratar esse efluente. Tem as emissões de poluição atmosférica, que a gente precisa estar de olho, porque isso pode impactar na saúde das nossas crianças, na saúde dos nossos idosos, que são, na verdade, os cidadãos mais sensíveis a esse tipo de poluição. Nós temos movimentações do solo, que se não forem acompanhadas, pode gerar, por exemplo, carreamento de assoreamento para os nossos águas. A gente pode ter, por exemplo, né, areia sendo deslocada pela água e depositando nos nossos corpos d'água, no nosso riacho, nos nossos rios. E isso faz com que é um problema em relação à quantidade de água, a vazão desses corpos de água. A gente tem, de forma geral, né,
essas preocupações com o solo, com o ar, né? Com a questão também da vegetação, se há alguma supressão para você fazer algum empreendimento, alguma indústria, se aquela área que eles estão usando, aquele terreno, vai ter que ser retirada alguma árvore, nós temos que fazer isso ser reposto. Mas aí, para falar de tudo isso, muito melhor a gente ouvir quem está com a mão na massa, né? Que é a nossa engenheira ambiental, a Carla, para poder dar prosseguimento à nossa conversa. É isso aí, Rogério. Carla, seja muito bem-vinda. Ela representa as mulheres da secretaria e os nossos colegas lá do Departamento de Licenciamento Ambiental, que tem tarefa dupla aqui com a gente. Carla, você está aí há 11 anos, né, à frente do licenciamento das atividades poluidoras. Conta para gente quais são as principais atividades que a gente licencia aqui em Campinas, até para a comunidade saber, acompanhar e eventualmente até denunciar, se for o caso, né, algum tipo de empreendimento, atividade. Isso. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui hoje. Rogério, André, muito obrigada pelo convite. Como o Rogério disse, eu represento essa leva de colegas que entraram por concurso público, uma equipe sem comentários, é muito qualificada tecnicamente, multidisciplinar, engajada. Eu falo muito que quem trabalha com o meio ambiente tem essa questão do ideal, né? A gente se preocupa de verdade com o meio ambiente, com a população. E falando em indústria, né, que eu trabalho mais com licenciamento de indústria, a gente fala tanto de desenvolvimento sustentável, né, que tem todos esses 3 pilares aí também da economia, do meio ambiente, da sociedade. Eu vejo isso muito conectado no licenciamento de indústria, né, e a gente participa de uma forma muito direta de fazer vistoria técnica, essa proximidade também com a indústria. Eu sempre tenho, a minha equipe sempre pensa bastante da gente quebrar essas barreiras, porque a indústria via sempre o órgão ambiental como um vilão, que ia chegar lá na indústria só serve para aplicar multa, para indicar o que eu estou fazendo errado, e pelo contrário, a gente chegou mostrando com a educação ambiental, mostrando, isso aqui você pode melhorar, isso aqui tem como adequar, vou te dar um prazo, vou te orientar, vamos buscar soluções para tornar a sua produção mais limpa. E voltando na pergunta, Andréia, do que nós mais licenciamos. Nós licenciamos aqui em Campinas quase 160 tipos de atividades, que são aquele código KINAI, que classifica fabricação de artefatos de material plástico, fabricação de produtos alimentícios, tem uma série, então são 160 KINAIs, então vocês imaginam as tipologias de empresas que nós licenciamos, desde uma empresa que fabrica um biscoito até uma empresa que fabrica bloco para construção civil, empresas também que eu falo que até tem essa dúvida, eles ligam para a gente, será que eu sou uma indústria? Porque eu sou uma marcenaria, eu sou uma serralheria. Então, nós licenciamos também essas empresas que são serviços industriais, que elas têm um processo produtivo que ela não contempla um produto único, uma produção em série. Eles têm um trabalho sob demanda. O cliente apresenta uma demanda e ocorre essa fabricação. Então, tem um rol, a gente permeia muito por todas essas fontes de poluição que o secretário falou. Então, por essas diversas tipologias, então tem empresas, sim, que tem um potencial para a questão dos recursos hídricos, então que elas geram um efluente que a gente chama dentro da indústria de efluente industrial, que ele não pode ser lançado diretamente num corpo d'água, ou até na rede da Sanasa, ele precisa de um tratamento prévio, então nós verificamos todas essas questões, analisamos parâmetros até de monitoramento da qualidade da água. Tem a questão também do ar, que o secretário falou, que é muito importante, porque a gente licencia essas empresas, às vezes elas estão localizadas em uma área que é o zoneamento misto, que a gente fala que pode ter indústria, pode ter comércio, pode ter residência. Então, do lado de uma indústria, pode ter uma pessoa, uma residência, pessoas morando. Então, a gente tem que garantir que essa pessoa não vai ter uma poluição do ar, não vai ter um material particulado, porque está conectado com a saúde da população também. Então, é um dever nosso fazer esse controle também. Ruído entra também, Ruído Carla? também, André. A gente avalia essa parte de medição mesmo, a gente tem a parceria com a Secretaria de Urbanismo, porque eles têm o decibelímetro, Sim. eles são já... Eles têm todos o sistema, os procedimentos, então
na prefeitura, eles que fazem isso, só que nós que indicamos. Num primeiro momento, nós que verificamos se está havendo essa incomodação de ruído. Nós também fazemos como nós vamos fazer sempre vistoria no local, nós perguntamos também para a população do entorno, essa atividade está te incomodando? Sim. Noturno também, a gente tem essa opressão, está operando na parte noturna, porque tem toda essa preocupação também com a comodidade da população. E toda a questão também de solo, que é ligado aos resíduos. Na verdade, André, das perguntas que você fez, das atividades que nós licenciamos, vamos dizer assim, a maior fonte de poluição é relacionada a resíduos. E pelo incrível que pareça, quando a gente pede no processo de licenciamento que tem a documentação, eles apresentam a documentação comprobatória, né, os comprovantes de destinação ambientalmente adequadas. Só que quando a gente vai na vistoria, no local da empresa, aí você vê que o armazenamento não está legal. Sim. Então, por mais que eles fazem a destinação final correta, mas enquanto eles estão armazenando, pode ocorrer sim uma poluição no solo, principalmente. Então, é a maior fonte de poluição de todas essas empresas que nós licenciamos aqui no município de Campinas, é a questão de resíduos no solo, que tem o maior potencial de impacto. E, Carla, você está falando muito de ver, né? Então, a vistoria, ela é além da manifestação técnica, além do estudo de análises, né, que vocês, engenheiros, fazem. Então, a vistoria também é um fator importante do trabalho de vocês? Andréia, eu considero a vistoria técnica uma parte primordial do nosso trabalho, fundamental. Primeiro, Rogério e André, é uma experiência, eu particularmente gosto muito, é a etapa que eu mais gosto do licenciamento ambiental de indústrias, porque a gente chega eu, pelo menos quando comecei há 11 anos atrás, eu achava que eu ia chegar lá na empresa e eu que ia ter que ensinar. E é muita troca de experiência, eu saio com um conhecimento muito grande, porque essas pessoas que tocam a empresa aqui em Campinas, esses empreendedores, eles têm um histórico muito grande já de trabalhar em outras empresas, e eles têm uma inteligência, eles que, na maioria das vezes, eles que desenvolvem aquele produto, eles que desenvolvem aquele maquinário. Campinas é um polo tecnológico, né? Então, nós temos aqui muitas indústrias ligadas à tecnologia, e é impressionante a riqueza de informação, de como nós aprendemos sobre o processo produtivo. Eu aprendi muito com esses proprietários dessas empresas. Então, é uma troca. Nós ensinamos para eles essa educação ambiental e eles nos ensinam muito de processo produtivo. Eu acho que é fundamental. A empresa, ela apresenta para a gente no processo uma imagem. Quando você chega no local, você tem surpresas positivas e negativas, mas é muito diferente do papel você chegar no local fazer a vistoria. Carla, e puxa, são 11 anos de serviço público, né? E você acha que teve resultado que nós fizemos na prática? O licenciamento é um ato meramente burocrático do seu ponto de vista ou a gente consegue interferir na vida das pessoas e dos processos produtivos? André, eu tenho percebido muito depois de 11 anos. A gente fala que quem trabalha com meio ambiente tem consciência que a gente tem um trabalho de formiguinha, mas ultimamente eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho sentido esse resultado. Além das empresas, porque antes, tudo que a gente exigia, né, porque na licença técnica tem exigências que eles têm que cumprir, que são relacionadas a essas fontes de poluição. Então, tem exigência técnica para água, para solo, para ruído, para resíduos. E antes eles faziam, porque o meio ambiente me obrigou. Era meramente para cumprir, para eles conseguirem renovar a licença, porque as licenças ambientais para a indústria, elas são sempre renováveis, em média 4 anos. Hoje, eu já percebo que há uma preocupação da minha contribuição, da contribuição da minha indústria para o meio ambiente. Eu tenho ouvido muito, é bem gratificante ouvir isso. Donos de indústrias que já estão mais idosos, e eles falam assim, eu quero fazer o certo porque eu tenho meus netinhos, eu quero contribuir para um planeta melhor para os meus netinhos. Então, eu tenho entendido que eles internalizaram essa questão, não é só uma obrigação. Esse meu papel, a minha indústria, seguindo as leis ambientais, eu vou estar também contribuindo para um meio ambiente mais sustentável, que é o futuro para as minhas gerações. Então, é bem gratificante esse entendimento que a gente tem constatado que está acontecendo. Que bacana, Carla e Rogério, né? Então, licenciamento, de fato,
faz diferença na vida das empresas, faz diferença na vida das pessoas, e pelo que a gente viu, não é um ato cartorial, é um ato que também influencia no processo produtivo, né? No dia a dia, a gente não toma decisões de usar menos água, de tratar melhor as plantas, os animais e tudo mais, valorizar o verde, todos os recursos. Então, na empresa, a gente viu aqui com a Carla que isso tem acontecido e o licenciamento ambiental tem contribuído aí, tem feito a sua parte para trazer mais sustentabilidade para a nossa Campinas. Então, hoje nós vimos licenciamento ambiental nas atividades poluidoras, e que bom que tem aí o item da sustentabilidade trazido pelo Rogério, trazido pela Carla. Foi um imenso prazer estar com vocês. Não percam o próximo podcast, que tem sempre o assunto de interesse de você, porque a meio ambiente aqui está em pauta e em Campinas mais ainda. Um abraço para todo mundo. Até mais. Educa TV apresentou Meio Ambiente em Pauta Campinas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.